Olá, está no ar o STJ Entrevista, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Aqui recebemos especialistas e autoridades para debater assuntos relevantes nos campos jurídico e acadêmico, bem como no cotidiano da população. No dia 12 de junho, o Superior Tribunal de Justiça e a Interpol realizaram o primeiro simpósio STJ Interpol, a Interpol e a Criminalidade Contemporânea. O evento inédito reuniu magistrados brasileiros, convidados especiais e especialistas da Interpol para discutir estratégias de combate ao crime organizado. A Interpol é a maior organização policial do mundo e conecta forças de segurança de 196 países para localizar foragidos e combater a criminalidade transnacional, coordenando operações contra o terrorismo, o crime organizado e a corrupção. A entidade, sediada em Lyon, na França, é comandada desde novembro de 2024 pelo brasileiro Valdeci Urquiza, delegado da Polícia Federal. Valdeci Urquiza foi eleito secretário-geral da Interpol para um mandato de 5 anos, sendo o primeiro representante de um país em desenvolvimento a ocupar o cargo nos 102 anos da organização. E é ele que eu tenho a honra de receber a partir de agora no STJ Entrevista. Doutor Valdeci Urquiza, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco no STJ Entrevista. É uma alegria poder participar do programa do STJ Entrevista e colaborar na discussão sobre o combate à criminalidade, o enfrentamento à criminalidade organizada. Ótimo. E já vamos começar falando que estamos com um brasileiro, né, comandando a maior organização policial internacional do mundo. E isso é, sem dúvida, um feito grandioso. E claro que também nos faz querer conhecer um pouco a sua trajetória profissional, o que levou ao cargo de secretário-geral da Interpol. Então, conta pra gente como que o maranhense Valdeci Urquiza chegou à Interpol. Eu tenho atuado como delegado da Polícia Federal já há diversos anos, atuando em diversas áreas da organização, mas pelos últimos mais de 10 anos tenho me concentrado e atuado na área de cooperação policial internacional, que é uma área que eu entendo cada vez mais necessária na atividade policial. Quando a gente fala hoje no combate ao crime, de uma forma geral, você necessita de instrumentos que garantam trocas de informação, coordenação de ações com outras polícias. Então, minha trajetória tem sido muito focada nessa área de cooperação internacional pelos últimos anos. Tive a oportunidade de servir pela Polícia Federal como oficial de ligação da instituição junto à Interpol há alguns anos atrás, então tive a oportunidade de trabalhar na sede da organização. Antes disso, trabalhei aqui no Brasil, chefiando o escritório central nacional da Interpol no Brasil. E quando retornei dessa atividade em Lyon, passei alguns anos trabalhando à frente de uma diretoria que cuida da proteção a comunidades vulneráveis. Então, nosso trabalho era muito focado nas estratégias globais para a proteção de comunidades vulneráveis, especialmente na área de crimes contra a criança, tráfico de seres humanos, contrabando de imigrantes. Então, passei uma temporada na organização que fez com que eu me convencesse ainda mais da relevância dessa instituição. É uma instituição única, formada por 196 países, que tem um trabalho absolutamente relevante no combate à criminalidade. E isso fez com que eu decidisse me engajar ainda mais e apoiar a instituição de outras formas. Então, ainda no ano de 2021, a Polícia Federal, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil e o Ministério de Justiça e Segurança Pública lançaram a minha candidatura como vice-presidente da organização. Foi uma candidatura que nós tivemos sucesso em 2021 e eu fui eleito para esse cargo e servi, então, por 3 anos nessa qualidade, como vice-presidente da organização, junto ao seu comitê executivo, que é um órgão de assessoramento estratégico da organização. E, finalmente, quase que ao final desse processo, veio isso provocado também muito pela comunidade policial internacional de uma forma geral, essa ideia de lançar a candidatura, então, para a posição de secretário-geral. Essa candidatura foi lançada no ano de 2023, um trabalho muito intenso
do Ministério de Relações Exteriores, com o Ministério de Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal. Esse processo tem várias etapas, ele durou um pouco mais de um ano, e a etapa final foi a votação pelos membros da organização durante a Assembleia Geral que ocorreu em novembro do ano passado na cidade de Glasgow. E naquela oportunidade, então, o meu nome foi endossado unanimamente pelos países e agora, desde aquele momento, sirvo como secretário-geral da organização para um mandato de 5 anos à frente da instituição. Então, ainda temos um chão aí pela frente, não é? E até para saber o que a Interpol faz, porque é muita curiosidade, tem muita gente que se pergunta, mas como é que é o trabalho da Interpol? Então, nos explique o que a Interpol faz, quais são as atribuições dessa organização e também outra coisa que gera muita curiosidade é a questão da lista da Interpol, né? Que todo mundo fala, entrou na lista da Interpol, mas são várias listas, né? E aí eu gostaria que o senhor também explicasse isso para a gente. Então, primeiro, qual é o trabalho da Interpol? A Interpol é uma organização policial internacional. Certo. Então, é um organismo internacional policial, composto por 196 países, é a maior instituição internacional, à frente, inclusive, das Nações Unidas, em número de países membros. Essa organização surgiu em 1923, depois de uma ampla discussão entre as polícias, magistrados, academia, sobre qual o modelo ideal para a troca de informações entre as polícias. Era um momento que se enfrentava muito esse fenômeno da criminalidade transnacional, estava surgindo ali naquele momento. Uhum. Então, foi realizado em 1914 um congresso criminal, o primeiro congresso criminal internacional, no qual se discutiram as estratégias para a cooperação entre as polícias e, a partir desse momento, foi feito um manifesto que previa a criação de uma instituição. Essa criação foi atrasada alguns anos por conta da Primeira Guerra Mundial. Então, efetivamente, em 1923, a organização é criada, com o objetivo de garantir a efetiva troca de informação e apoio entre as polícias de todo o mundo. Inicialmente, surgiu muito focado na atividade de procura por foragidos internacionais, e a gente fala já um pouco disso, porque é ainda uma das grandes atividades da organização, mas a verdade é que a organização se expandiu e hoje atua nos mais diversos tipos criminais. Nós organizamos essas informações através de bancos de dados, e hoje já são 19 bancos de dados operados pela organização, que tem por objetivo sistematizar esse intercâmbio de dados. O banco de dados mais conhecido, a face mais conhecida, é justamente a difusão vermelha, que tem por objetivo armazenar informações sobre pessoas procuradas, ou seja, há uma ordem de prisão de um tribunal, de um juiz, para que essa pessoa responda a um processo criminal ou cumpra uma pena de um processo já concluído, e a organização centraliza essas informações, garantindo que essas pessoas, mesmo saindo do território nacional onde foram julgadas, elas não estejam fora do alcance da justiça. Por isso que nós dizemos que a Interpol é também um grande instrumento de garantia da efetividade das decisões judiciais. Esses bancos de dados são formados através da contribuição dos países com suas informações. As informações pertencem aos países, mas cabe à Interpol gerenciar o acesso e os cruzamentos automáticos que são feitos a partir desses dados. Apenas para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza, hoje são mais de 150 milhões de registros criminais nos bancos de dados, que somente no ano passado foram consultados mais de 8 bilhões de vezes pelas agências de polícia de todo o mundo. Ferramentas realmente valiosas na identificação de ameaças e no combate à criminalidade de uma forma geral. Ótimo. E até para puxar desse ponto, falamos sobre a questão da difusão vermelha, mas tem outras difusões como prata, laranja, se eu não me engano, não é? E que também servem para combater outros tipos de crime. Como é que funcionam também essas outras difusões e como é que elas auxiliam no trabalho da Interpol? As outras difusões têm finalidades diversas também. Então, enquanto a difusão vermelha para foragidos,
nós temos outras difusões com finalidades diversas. E aí vou citar algumas de exemplo. Nós temos a difusão verde, que é um mecanismo utilizado para troca de informações sobre criminosos que possam voltar a praticar atividades consideradas atividades graves. Então, são pessoas que já responderam por crime, não são mais procuradas por esses crimes, mas podem voltar a praticá-los. É o caso dos terroristas, é o caso de um explorador sexual de crianças, e aí você garante que aquela informação que estava restrita antes a um país, a um tribunal de um país, possa ser compartilhada automaticamente com outras nações, fazendo com que, por exemplo, no momento que um indivíduo como esse cruze uma fronteira, você possa fazer uma averiguação melhor de qual a intenção dele ao se deslocar a um outro país. Temos difusões destinadas à localização de pessoas, que é um trabalho muito forte da organização, as chamadas difusões amarelas, nos quais nós buscamos agregar informações não somente biográficas, como nome, data de nascimento, mas também biométricas, como fotos, impressões digitais, muitas vezes informações de DNA, para que possa ser realizada a localização de uma pessoa que está desaparecida e que haja indícios de que possa estar em outro país. Temos difusões destinadas a apoiar em investigações e processos criminais em curso, que é a chamada difusão azul, que permite que você busque informações em outros países sobre pessoas de interesse de um processo ou de uma investigação. É o caso de uma testemunha, é o caso de um suspeito que está sendo investigado, e as polícias podem reunir informações de inteligência para apoiar nessa investigação em outro país. E apenas para manterem alguns aqui os exemplos, eu quero citar o caso da nova difusão que nós lançamos como um projeto piloto no início desse ano, que é a difusão prateada. A difusão prateada é resultado de uma discussão já de alguns anos que nós temos conduzido à frente da Interpol, que tem por foco a localização e rastreamento de ativos pertencentes a organizações criminosas ou a membros de organizações criminosas no exterior. Então, a Interpol vem sendo muito efetiva na busca de indivíduos e na busca dos membros dessas organizações, e agora passará a apoiar o trabalho dos países na localização dos ativos. O objetivo é utilizar a estrutura da organização para identificar esses ativos no exterior e aí apoiar no processo jurídico que vai se seguir para o bloqueio e repatriação desses bens. Nós iniciamos o piloto em janeiro desse ano, já com resultados concretos, efetivos e alguns milhões de dólares já bloqueados como resultado dessa atividade. Ótimo. Até eu acho que com o avanço da tecnologia se deu ainda mais a necessidade da criação dessa lista, né? Até pela dificuldade de rastreamento e tudo. Mas antes da gente passar para a parte de tecnologia, tem outra coisa que eu quero perguntar antes, que a sua eleição foi um marco histórico por ser o primeiro brasileiro e o primeiro representante de um país em desenvolvimento a liderar a Interpol, né? Essa conquista, ela mostra uma mudança do olhar das organizações mundiais para o chamado Sul Global? O senhor acredita nisso? Eu acredito que os membros da nossa organização entenderam que a diversidade é favorável ao desenvolvimento da instituição. A diversidade traz novas perspectivas sobre as ameaças, traz novas ideias de como conter essas ameaças, de como desenvolver as atividades de prevenção ao crime, de investigação criminal. Porque as experiências que são trazidas de partes diferentes do globo, elas acabam contribuindo para novas estratégias de combate ao crime. Então, acho que isso, primeiro, foi um ponto muito relevante. Quer dizer, a organização entendeu que era o momento de trazer novas perspectivas e novas formas de atuação à frente da instituição. O segundo ponto, eu entendo que foi um reconhecimento também ao trabalho que vem sendo executado pela Polícia Federal do Brasil, especialmente na área de combate à criminalidade organizada e de cooperação internacional. A Polícia Federal, há muitos anos, tem ampliado a sua atuação internacional, atuado cada vez mais na parceria com outras instituições. A Interpol é um caso, a Polícia Federal tem intensificado
ao longo dos anos o seu apoio, a sua participação na instituição, e acredito que é um reconhecimento da capacidade técnica da polícia, da capacidade de parcerias com a Polícia Federal, e também acho que um grande reconhecimento do caráter técnico e neutro do trabalho desenvolvido não só na Polícia Federal, mas no Brasil como um todo. É um momento em que nós entendemos que a organização deve se manter uma organização absolutamente técnica, focada no trabalho de apoio à persecução criminal. Os países entenderam que o Brasil traz essa neutralidade, que o Brasil realmente trará um caráter técnico e absolutamente neutro ao trabalho da organização. E por falar em parceria, o Superior Tribunal de Justiça realizou no último dia 12 de junho o primeiro simpósio STJ Interpol, a Interpol e a Criminalidade Contemporânea, e reuniu magistrados brasileiros e especialistas também da Interpol, para discutir estratégias de combate ao crime organizado. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância desse encontro e como que essa iniciativa pode auxiliar no trabalho dos magistrados brasileiros. Esse encontro foi um encontro absolutamente relevante para uma aproximação entre a Interpol e o Poder Judiciário, não apenas do Brasil, mas da região aqui da América do Sul como um todo, uma iniciativa brilhante do presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Herman Benjamin, que entende a relevância da cooperação internacional para o combate ao crime e entende também a relevância das parcerias institucionais para um efetivo enfrentamento ao crime organizado. E esse evento reuniu representantes do Poder Judiciário, dos tribunais de todo o país, de alguns países da América do Sul também, representantes dos tribunais regionais federais e especialistas da Interpol, de diversas nacionalidades, que vieram discutir as estratégias de combate aos principais fenômenos criminais. Tivemos discussões relevantíssimas sobre a expansão do crime organizado, sobre tráfico de drogas, sobre tráfico de seres humanos, sobre enfrentamento aos crimes ambientais e uma discussão muito profunda e uma apresentação dos instrumentos que a Interpol possui e que podem auxiliar também nas atividades do Poder Judiciário, especialmente das varas e seções especializadas em justiça criminal. Então, acredito que foi uma iniciativa de muito sucesso, com resultados concretos, efetivos, uma participação muito ampla dos magistrados, magistradas, desembargadores e os próprios ministros aqui do STJ, e espero que seja o primeiro de vários outros eventos que podem ser organizados em parceria entre a Interpol e o STJ. E acredito que até por ser uma via de mão dupla, como também os magistrados criminais brasileiros podem ajudar no trabalho da Interpol. Isso, foi uma troca muito interessante, porque permitiu também que os nossos especialistas, os nossos policiais, entendessem um pouco das dinâmicas daqui da região, especialmente as dinâmicas relacionadas ao crime organizado. Então, como essas organizações estão estruturadas, as novas formas de ação, de atuação, e também as estratégias de sucesso que têm sido aplicadas em muitos dos tribunais e várias especializadas do Brasil. Então, acredito que foi uma oportunidade única de troca que foi muito útil também para a nossa organização e os colegas da Interpol que participaram do evento. E essa troca de conhecimentos com o judiciário também é realizada em outros países? Tem ações nesse sentido ou foi uma iniciativa pioneira, vamos dizer assim, aqui do Superior Tribunal de Justiça? Nós temos desenvolvido ao longo dos tempos algumas atividades com outros setores que não apenas a área de segurança pública propriamente dita, com as polícias, algumas atividades de capacitação
com membros do Ministério Público, do Poder Judiciário também, mas na envergadura que tivemos aqui, uma atividade focada exatamente nessa relação entre o Poder Judiciário e a Interpol foi algo pioneiro e que avalio como algo de muito sucesso realmente e que produziu já resultados muito concretos. Sim, e falei que íamos chegar nesse momento de falar sobre tecnologia, porque eu acredito que seja imprescindível a gente falar sobre o trabalho da Interpol e também os avanços que a Interpol tem feito, né, em termos de ferramentas para conseguir acompanhar os avanços tecnológicos e também como a criminalidade utiliza desses avanços, né? E o simpósio até discutiu também com os juízes crimes cibernéticos e outras formas de criminalidade moderna. Como que a Interpol está se aperfeiçoando? Até porque todos os dias você deve se deparar com aperfeiçoamentos tecnológicos por conta das organizações criminosas. Então, como que vocês estão também se desenvolvendo? Esse é um dos eixos de atuação da organização e um eixo muito relevante de inovação tecnológica. Nós desenvolvemos na Interpol, no ano de 2015, um complexo global focado em inovação tecnológica que fica sediado em Singapura. A partir desse complexo, nós reunimos não somente representantes das polícias, mas também representantes de universidades, da academia e, especialmente, representantes de empresas privadas, com o grande objetivo de analisar as principais tendências nas ameaças criminais e desenvolver soluções, ferramentas, metodologias de trabalho que ajudem as polícias a enfrentar novas modalidades criminais. Uma das áreas que nós temos focado muito nos últimos tempos é a área de inteligência artificial. Temos focado em 3 diferentes eixos. O primeiro é como que as polícias podem utilizar ferramentas baseadas em inteligência artificial para a sua própria atividade de investigação ou de prevenção criminal. Então, temos realizado estudos, por exemplo, de ferramentas que podem ajudar na análise de uma grande massa, volume de dados que são realizadas em investigações financeiras, por exemplo. Como que essas ferramentas podem ajudar na análise criminal que é necessária fazer num volume muito grande de dados em investigações de crimes cibernéticos e como que essas ferramentas podem alcançar as diversas agências policiais de todo o mundo. O segundo eixo na área de inovação, de inteligência artificial, é justamente como as organizações criminosas têm adotado essas ferramentas para suas próprias atividades. Nós temos visto isso nos últimos meses crescendo de forma exponencial e alguns crimes a gente já consegue ver o resultado disso. O caso de fraudes, por exemplo, realmente subiu muito em todo o globo, porque essas organizações têm usado ferramentas de inteligência artificial que não só permitem que eles pratiquem muito mais delitos em termos de quantidade, como que esses delitos sejam feitos de forma muito mais sofisticada, dificultando muito para as vítimas identificar quando é o caso de uma potencial fraude ou não. Então, nosso time foca muito em entender essas tendências para que possamos nos antecipar a essas organizações. Quer dizer, identificamos aqui uma forma de atuação, qual é a contramedida que pode ser apresentada pelas polícias. E o terceiro eixo na área de inteligência artificial é o uso ético das ferramentas pelas polícias. Então, há uma preocupação nossa muito grande de que, uma vez lançada mão dessas ferramentas, que elas sejam feitas dentro de um modelo que garanta a preservação das garantias individuais, dos direitos das sociedades, dos investigados, das vítimas, etc., e tentando identificar as melhores práticas também em cada um dos países. Então, esse é um exemplo, tem várias outras linhas de trabalho que nós estamos atuando desde Singapura com inovação, a parte de criptomoedas, a parte de delitos cibernéticos, é uma área muito forte também, e que acredito que é um dos grandes motores de inovação hoje na área policial. Nossa pretensão não é substituir as polícias nas atividades de inovação,
é realmente tentar identificar as melhores práticas, as melhores cabeças, trazer para o centro e fazer com que a gente possa multiplicar aquelas ideias e alcançar todas as polícias. O elo mais fraco no combate ao crime hoje sempre vai ser uma polícia que não esteja no mesmo nível de competência técnica que as outras polícias em outra parte do globo. Hoje, para o efetivo enfrentamento da criminalidade moderna, nós precisamos que as polícias estejam igualmente equipadas e preparadas para o combate e para a investigação desses delitos. E ainda sobre tecnologia, de que forma vem sendo discutida também no âmbito da cooperação policial e jurídica em nível internacional o compartilhamento de dados pelas grandes empresas de tecnologia para auxiliar nas investigações? Como é que vocês estão também lidando com isso? Hoje, a realidade é que dificilmente uma investigação vai avançar sem que haja necessidade de coleta de informação que está em uma empresa privada. Antigamente, a realidade era diferente. Uma investigação, os dados eram coletados geralmente na mão de particulares, locais que a polícia tinha acesso, uma cena de crime, por exemplo. Essa realidade mudou conforme a dinâmica desses delitos evoluíram. E a grande realidade hoje é que as informações estão na mão de grandes empresas, especialmente quando a gente fala nas empresas de tecnologia da informação. Então, o que nós buscamos na Interpol é propiciar o diálogo e a parceria entre as organizações privadas e as polícias. Algumas polícias têm desenvolvido essas parcerias diretamente, mas muitas buscam o arcabouço de parcerias realizadas pela própria Interpol. Então, nós temos firmados hoje diversos acordos de cooperação com iniciativas privadas e estamos ainda fomentando e trabalhando na ampliação do número de instituições que têm parcerias conosco, para facilitar o trabalho das polícias na obtenção dessas informações que são tão úteis nas investigações. E utilizando sempre a Interpol como a voz das polícias para que a indústria consiga entender quais são as necessidades das polícias em todo o mundo. Sim, e a criminalidade organizada transnacional foi, inclusive, o pontapé inicial para a criação da Interpol. E hoje nós vemos essa criminalidade crescendo cada dia mais e é algo que preocupa não só autoridades, mas também especialistas em todo o mundo. Na sua avaliação, o que explica esse fenômeno? A dinâmica criminal mudou muito nos últimos anos. A forma de atuação dessas organizações mudou muito. Então, elas se expandiram, têm alcançado novos mercados, facilitado pelo uso de novas tecnologias. Então, organizações que estavam limitadas geograficamente passaram a não encontrar barreiras e passaram a poder praticar suas atividades criminais virtualmente em qualquer parte do globo. Outro fator que contribuiu muito é a facilidade que nós temos hoje para o trânsito de ativos, especialmente os ativos digitais. Então, a proliferação de ativos digitais, sejam eles moedas virtuais ou outros tipos de ativo, facilitou muito essa movimentação. Então, as organizações passaram a poder expandir, ocultar o fruto dessa atividade criminosa também em outras partes do globo. E a realidade é que hoje o que nós vemos, a criminalidade organizada expandiu, está presente em praticamente todos os países, em forma direta, em alguns países com alguma forma de atuação diferente ou priorizando algum tipo de ação, mas a verdade é que essas organizações hoje atuam realmente em todo o mundo. E o que nós temos visto em todo o mundo, e isso no diálogo constante que nós mantemos com chefes de polícia, com os ministros de interior, ministros de segurança pública, é que essas organizações estão cada vez mais violentas e cada vez mais ambiciosas nas atividades que têm exercido. Então, em algumas partes do globo, em locais que antigamente não se falava em crimes violentos, hoje você já vê a atuação de quadrilhas organizadas, fortemente armadas, ameaçando a população local, com casualidades, com vítimas por conta de disputa de territórios, cada vez mais o recrutamento de pessoas mais jovens
para atuar nessas organizações. Então, eu entendo que nós estamos hoje, em todo o mundo, diante de um momento muito preocupante, um momento de expansão das atividades das organizações criminosas. Você pode consultar hoje as comunidades, as sociedades de qualquer parte do globo. A maior preocupação hoje é com o impacto do crime em suas vidas. Então, o impacto que essas organizações têm causado nas sociedades, avançando não somente nas pessoas, mas nas instituições, nos negócios estabelecidos. E isso tem um impacto direto no desenvolvimento social. Então, é o momento de unirmos forças com todos os setores, com os diversos setores da sociedade, com os diversos países e trabalharmos de forma coordenada. Nenhum país sozinho, nenhum setor trabalhando de forma isolada vai conseguir enfrentar adequadamente os problemas que estão surgindo por conta dessas organizações criminosas, e é o momento de uma atuação conjunta, coordenada, uma grande frente para enfrentamento ao crime organizado. Sim, e apesar dessa comunicação maior, né, e dessa expansão do crime organizado, dá para notar particularidades em cada local, da forma como o crime se organiza e da forma como ele é estabelecido, e como que também essa visão mais geral, né, e com certas diferenças, por exemplo, o senhor aqui do Brasil e outros locais podem ajudar na contenção também dessa expansão. A criminalidade organizada atua de forma diferente realmente em cada parte do globo, conforme as características locais que podem propiciar o desenvolvimento de algum tipo de atividade específica. Então, isso traz características próprias para cada região ou país que exigem também uma atuação muito específica na investigação e na prevenção desses delitos. Mas, de forma geral, o que nós temos visto é uma expansão global do tráfico de drogas. Isso aí é algo que está presente no mundo todo. O que vai mudar um pouco de região para região é o tipo de droga traficada. Em alguns países, a predominância de drogas sintéticas, em outro, de cocaína. Então, isso vai muito das características locais. A expansão dos crimes cibernéticos, né, os crimes digitais, é uma realidade também em todo o globo, e aí há nuances ou características específicas de país a país ou de região a região, mas a verdade é que mais e mais as organizações migram suas atividades para os meios digitais. Uhum. Então, apesar de haver características peculiares, particulares, em países e regiões específicas, o fenômeno como um todo é global. E aí acredito a importância da atuação de uma instituição como a Interpol, que consegue reunir em sua plataforma especialistas da mesma temática de diversas partes do globo, cada um trazendo a sua experiência, cada um trazendo a sua forma de atuação e utilizando os instrumentos da organização como apoio ao enfrentamento do crime a nível nacional. E hoje a Interpol tem um ranking dos crimes mais combatidos ou que está ali no alvo da organização? Eu não diria que tem um ranking entre eles, mas nós temos atividades que são relevantes e aí por questões específicas. Então, eu explico melhor. Por exemplo, no que se fala em crime organizado, há uma atuação muito forte relacionada a tráfico de entorpecentes em todo o globo. Isso tem gerado muitos recursos como resultado da atividade criminal que acaba sendo utilizada para a prática de outros delitos. Vemos também uma expansão ano a ano, e não é de agora, isso já vem de muitos anos, na exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet. Um fenômeno que, infelizmente, não para de expandir. Apenas para a gente ter uma ideia dos dados, nos últimos anos nós temos intensificado a atuação da Interpol no trabalho de identificação dessas imagens e no trabalho de identificação das vítimas e dos criminosos por trás dessas atividades. Nós analisamos já mais de 5 milhões de imagens e vídeos que resultaram na identificação e resgate de mais de 48 mil vítimas
de exploração sexual infantil e na identificação e prisão de mais de 18 mil criminosos. Então, apenas para ilustrar o tamanho desse fenômeno, que tem repercussão financeira em alguns casos, em outros não, mas também é uma fonte de grande preocupação às polícias em todo o mundo. E os crimes também acessórios, como crimes de lavagem de dinheiro, crimes de corrupção, algo também que é um fenômeno presente em várias partes do globo. Então, não diria que há um ranking especificamente, mas há tipos penais, atividades criminais que têm causado grande preocupação às polícias e feito com que as polícias envidem esforços à prevenção e investigação desses delitos. Dr. Valdeci Urquiza, eu desejo muito sucesso na sua gestão e agradeço a sua presença aqui no programa. Foi uma conversa muito boa, esclarecedora e faz com que nós possamos abrir também os olhos para o trabalho da Interpol e a necessidade também desse trabalho e dessa colaboração com o Poder Judiciário. Muito obrigada. Obrigado a você, foi uma grande honra e alegria participar do programa. Esse foi o STJ Entrevista. Agradeço também a sua companhia e aproveito para te convidar para conhecer o canal do STJ no YouTube, onde você encontra este e muitos outros conteúdos relevantes. Até a próxima. Tchau!